Nesse vídeo vou te ajudar a ampliar a sua visão sobre comparação. Vou trazer para você algumas reflexões muito pertinentes que vão te ajudar a parar de se comparar com outras mulheres. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Primeiro, é importante que você observe qual ou quais são os gatilhos que te fazem se comparar com alguém. E em qual área você costuma se comparar? É em alguma área específica, como por exemplo, trabalho, relacionamentos? Vá se questionando e observando como está a área da sua vida da qual você costuma se comparar. E se você tem tido avanços nessa área específica ou não, caso seja uma área específica. Se você estiver tendo avanços, será que faz sentido comparar a sua vida com a realidade de uma outra pessoa? Que no final das contas você nem sabe qual é a realidade daquela pessoa. Porque às vezes você está vendo apenas uma aparência. Mas o que tem por baixo daquilo dali? É como se você visse, na verdade, a pontinha do iceberg. Mas o que é que tem por baixo daquilo tudo? Você não sabe. Então, às vezes você se compara, mas você não sabe também o peso que talvez seja ser aquela pessoa. E aí você compara apenas as glórias, aquilo que você considera que é legal, que é bom e que você gostaria de talvez de ter também. Mas será que você gostaria de ter passado por todas as experiências que talvez aquela pessoa passou? Será que você gostaria de vivenciar tudo que aquela pessoa vivenciou ou vivencia até hoje? Porque tudo tem um custo, tudo tem um preço. Tem pessoas que, por exemplo, querem prosperar financeiramente, mas não pagam o preço para prosperar financeiramente. Não fazem aquilo que precisa ser feito. Então tem pessoas que têm avião, que têm helicóptero, que têm mansão, mas o que será que essas pessoas tiveram que renunciar para ter tudo isso? Em questão de tempo de qualidade com as pessoas que ela gosta. Será que essa pessoa não precisou renunciar muito do tempo? Mesmo que não durante uma vida inteira, mas durante um certo período de tempo? Será que você, por exemplo, gostaria de ter que lidar com toda aquela administração? Porque tem que administrar. Então para se questionar e observar se você gostaria de ver tudo, inclusive aquilo que está por trás das cortinas, e não só o que está no palco. Mas beleza, se você está tendo um avanço, você já sabe que não faz o menor sentido você se comparar, seja em qual área for, relacionamento, trabalho ou qualquer outra área. Se você não está tendo avanços nessa área específica que você está se comparando, se questiona, se comparar vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Será que talvez seria mais interessante pensar o que eu posso fazer diante disso e como eu posso fazer de uma forma diferente onde eu vá colher os resultados que eu quero? Porque a comparação por si só, ela não vai te fazer alcançar nada. Ela só vai fazer muitas vezes você se sentir mal com aquilo dali, porque você olha, alguém tem algo ou alguém é algo que você quer ser ou que você quer ter e você não tem. Mas e se você olhar para a sua própria jornada? E se o foco for você e não a outra pessoa? Se você começar a fazer aquilo que precisa ser feito e perceber também que talvez aquela pessoa da qual você está se comparando nem é uma pessoa da qual necessariamente você admira ou que de fato se conecta com a sua essência. Porque às vezes você pode se comparar com alguém que você julga que é alguém muito bom, que é alguém muito bonito, mas no fundo aquilo não tem aquele significado todo para você. Você só interpretou que tinha, às vezes porque outras pessoas deram palco para aquela pessoa. E aí você olha, nossa, que legal, é isso mesmo, é isso que eu quero, e às vezes nem é. Será que de fato essa pessoa, ou essas pessoas das quais você se compara, ou essas mulheres, elas têm aquilo que você quer ter? Elas são de fato aquilo que você quer ser? Talvez sim, talvez seja, mas talvez não. E se não for, cabe aí entrar o autoconhecimento. Você buscar se conhecer de fato, ver o que está alinhado com quem você é de verdade, não com aquilo que muitas vezes te fizeram acreditar que você era o que você gostava ou que você deveria querer. Será que isso do qual você se compara, do qual você às vezes pensa que quer, você quer de verdade? Ou não?
Às vezes você não quer. E se quiser, tá tudo bem, mas lembra, o foco precisa estar em você, em se construir, em fazer aquilo que precisa ser feito. E não simplesmente ficar olhando o resultado da pessoa e esquecer o tanto que talvez você já tenha construído. Ou mesmo que não tenha construído o tanto que você está fazendo, caminhando e avançando em direção a isso. Sempre ajustando a rota quando for necessário, mas sem se comparar com o resultado da outra pessoa. Então esse é o primeiro passo, é você se observar e você perceber os gatilhos que te levam a se comparar com alguém. E se questionar de fato, me comparar está me ajudando ou está me atrapalhando? Está me fazendo avançar ou só está me prejudicando? Está me fazendo bem emocionalmente ou não? Está prejudicando a minha saúde emocional. E a partir disso, você começa a agir pela razão e não pelo impulso de se comparar. E não pelo impulso, muitas vezes, destrutivo. Muitas vezes isso pode ser uma autossabotagem. Porque você está ali se comparando, se sentindo mal, se sentindo inferior. Enquanto você poderia estar olhando para você e fazendo aquilo que precisa ser feito. Vivendo o seu processo. Pensa com sinceridade. Será que você vai conquistar o que você quer conquistar? Se tornar quem você quer se tornar, olhando para o outro e se comparando ou fazendo aquilo que precisa ser feito hoje, na sua vida, na sua realidade, com as condições que você tem hoje? Porque talvez hoje você não tenha as melhores condições, mas você já tem condições de iniciar? Você já pode dar o primeiro passo em direção a isso? Por exemplo, eu quero me tornar a minha melhor versão. Eu não estou satisfeita com a minha pele, com o meu corpo, com o meu comportamento. Então, o que hoje está sob o seu controle que você pode fazer? Será que você pode melhorar a sua alimentação? Será que você pode começar a se exercitar? O que você pode fazer diante da dificuldade, diante do desafio que você está tendo hoje? O que está sob o seu controle? Então você olha para isso e começa a fazer. E a partir do momento que você começa a agir pela razão, e não apenas pela emoção, e não apenas de uma forma automática, que muitas vezes você nem está consciente, quando vê já está fazendo isso novamente, além de fazer isso, de agir pela razão, de estar consciente do que se está fazendo, é importante também começar a ter um diálogo interno mais positivo. Ter uma conversa com você mais honesta, mais sincera, mais madura, mais realista. Não ser uma pessoa excessivamente crítica consigo. Começar a observar os seus aspectos positivos, tudo aquilo que você já construiu ou que você está construindo, o seu avanço. Perceber que talvez você já tenha se transformado e evoluído em diversas áreas da sua vida, ou talvez em uma área específica, mas que isso revolucionou de alguma forma a sua vida. E se essa não é a sua realidade, se você não consegue enxergar nada, qual área da sua vida hoje você sente que precisa dar mais atenção? E o que você está disposta a fazer para transformar essa área da sua vida? O tempo que às vezes você passa se comparando, se você dedicasse em construir a sua própria vida, em se trabalhar, em se tornar alguém melhor, você teria avançado muito mais. E não importa se até hoje você tem negligenciado isso. Eu não estou te dizendo para você se sentir culpada com isso, mas eu estou te dizendo isso para você acordar, despertar e perceber que hoje você já pode agir em direção a isso. Fazer aquilo que precisa ser feito, que vai ser bom para você, para o seu desenvolvimento. Ao invés de ficar olhando a vida dos outros enquanto a sua está passando. Enquanto o seu tempo está indo embora. Então, começa também a ter esse diálogo interno mais positivo com você. A reconhecer aquilo que você já tem de bom. A ser uma pessoa mais amorosa e mais acolhedora com você, sem tanta crítica, sem tanto julgamento com relação a você mesmo, sem estar o tempo todo, talvez, se colocando para baixo, dizendo, eu sou feia, eu não presto, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo. E começa a focar naquilo que você tem de bom e trabalhar aquilo que talvez você considera
que não está tão bom assim, poderia ser melhor. Mas sempre olhando para você. O outro, as outras pessoas, as outras mulheres podem te servir de inspiração e isso é ótimo. Mas não com o objetivo de você se tornar uma cópia. Não com o objetivo de você ser exatamente daquele jeito. Porque você é um ser humano único. E se você tenta ser igual a alguém, você perde a sua essência. Você perde quem você é de verdade. 2. Você provavelmente está se comparando com uma ilusão ou apenas com uma parte da vida daquela pessoa. Mas e os outros aspectos? Será que você gostaria de ter o pacote inteiro da vida daquela pessoa? Se você soubesse exatamente o tanto que o sapato da outra pessoa pode apertar e onde dói, será que você ainda se compararia com essa pessoa? Entendendo que talvez para viver o que a pessoa vive hoje ou para ser quem a pessoa vive hoje, ela teve que passar por determinadas situações muito desafiadoras e que talvez você não vivenciou isso? Porque é muito bom a gente só olhar aquilo de belo que tem na vida das pessoas e se esquecer o desafio que aquela pessoa tem. Se esquecer a parte que machuca aquela pessoa. Aquilo que é desafiador para a pessoa e talvez se fosse você vivendo a vida daquela pessoa, sendo aquela pessoa, você talvez achasse também extremamente desafiador. Talvez você sequer olhasse para aquela pessoa da mesma forma que você olha hoje, sem saber os bastidores, sem saber de tudo que aquela pessoa carrega dentro de si. Geralmente nos comparamos com outra pessoa quando a gente percebe que a outra pessoa tem algo que nós não temos, ou porque ela parece ser algo que nós não somos. Mas será mesmo que a pessoa é tudo isso que a gente enxerga? Ou será que às vezes a gente acaba ampliando as coisas? Por não enxergarmos isso na nossa realidade, ou seja, a gente olha, nossa, como isso é grande, nossa, como essa mulher é bonita, nossa, como isso e aquilo. Só que muitas vezes a gente faz essa ampliação porque a gente não está percebendo isso na nossa realidade, então aquilo parece ser muito grande, muito legal, muito isso, muito aquilo. Só porque a gente não está vivenciando ou não tem aquelas características, mas não porque é isso tudo mesmo. Para pensar, por exemplo, quando a gente compra um celular novo, nossa, que legal, durante um tempo é aquela, né, sensação muito legal quando a gente se muda de casa, só que depois a gente vai se adaptando, vai se acostumando, aquilo fica natural, normal pra gente. Então, às vezes, isso que você se compara, isso que você olha, nem é isso tudo, mas pelo fato de você querer tanto, você acaba colocando isso no pedestal. E muitas vezes, quando a gente coloca no pedestal, a gente não alcança aquilo, porque está muito alto, a gente não consegue estar no pedestal. Agora, quando a gente diminui a importância disso, de ter um corpo mais bonito, de uma pele mais bonita, de ter mais dinheiro, isso se torna mais fácil. A gente consegue encontrar caminhos para conquistar isso. Mas quando a gente coloca no pedestal, parece que a gente está aqui e a gente não consegue alcançar. E aí a gente só vai se destruindo emocionalmente. Você já parou para pensar a respeito disso? Mas e se essa pessoa ou essas mulheres das quais você se compara for tudo isso que você vê? E realmente, vamos supor, a vida da pessoa é mais fácil, não tem tantos desafios, ela teve sorte na vida. Vamos supor que isso seja uma realidade. Se questiona de verdade, eu realmente queria ter aquilo que aquela pessoa tem? Eu gostaria de ter determinadas características que a pessoa tem? Porque muitas vezes a gente é influenciado pelo meio, às vezes a gente nem quer aquilo de fato. Mas o meio faz a gente achar que a gente quer. As influências que a gente tem faz a gente achar que a gente quer ou achar que aquilo vai ser a nossa felicidade, que aquilo vai resolver todos os nossos problemas quando não vai. Porque cada etapa da nossa vida, cada conquista que a gente tem, também surge um novo desafio. Tem pessoas que acham, por exemplo, que quando encontrarem a pessoa certa,
todos os problemas estarão resolvidos. Pelo menos os de relacionamento. Mas aí é que tá. Quando você se conectar com alguém que, por mais que seja compatível com você, por mais que seja uma pessoa disposta e disponível, vão existir desafios. Vão existir pontos de atritos onde vocês vão precisar sentar, conversar, se entenderem, reajustar a rota. Então, tudo isso que você talvez se compara, talvez que você quer, quando você conquistar, existirão outras coisas que você vai querer. E se você não parar, se você não quebrar esse ciclo de ficar se comparando, por mais que você alcance aquilo que você quer, você ainda vai continuar se comparando. Agora com outras pessoas, com outras coisas, com outras mulheres. Agora vamos pensar assim. Eu olho para a pessoa e eu realmente quero aquilo também. Eu realmente quero desenvolver aquelas características ou aquelas habilidades que a pessoa tem. Ótimo, não tem problema. Mas será que ao invés de olhar para a pessoa e me comparar, eu posso me inspirar nessa pessoa? Será que eu posso olhar para ela e pensar, se ela conseguiu, eu também consigo? Ao invés de ficar se colocando para baixo, se comparando, se sentindo mal. Porque se você pensar ou se comparar, muitas vezes só vai atrapalhar o seu processo. Agora, o se inspirar é muito positivo, porque você olha, você acha legal o fato da pessoa ter também, porque aquela pessoa ela abriu espaço para que você também acreditasse que para você também é possível. Por exemplo, sempre que uma pessoa ela sai de uma situação de dificuldade, seja financeira, seja de relacionamento, qualquer tipo de dificuldade, ela abre espaço para outras pessoas que às vezes estavam em uma situação parecida também saírem dali. Porque às vezes, por si só, a gente não consegue perceber que a gente tem esse potencial. Mas quando a gente vê alguém que saiu de uma situação parecida, aquilo dali nos inspira. Então, se você procurasse entender toda a trajetória da pessoa e não só o palco dela, será que você poderia se inspirar nela ao invés de ficar se comparando? 3. Se aceite como você é. Isso que eu acabei de te dizer é óbvio, mas talvez você ainda não tenha colocado em prática. Você consegue perceber os aspectos nos quais você é boa? Você consegue olhar no espelho e gostar do que você vê? Se você não sabe quais são as suas qualidades, naquilo que você é boa, começa a observar e a perceber essas qualidades porque elas existem. Muito provavelmente você só ainda focou demais nas outras pessoas, esqueceu de olhar para você e de perceber aquilo que você já tem de bom. Então, para perceber, observar quais são as suas qualidades. Quais são, por exemplo, eu não gosto da minha aparência, não me sinto bem quando eu me olho no espelho. Você não tem nada quando você olha no espelho que você gosta, você talvez não goste do conjunto inteiro ainda. Mas, será que você gosta da sua boca? Ou do seu nariz? Ou dos seus dentes, ou dos seus olhos, ou talvez do seu cabelo? O que é que tem em você que você acha atraente, que você acha bonito? Então começa a dar um foco maior para isso e aquilo que te incomoda. Será que tem como você fazer algo diante disso? Ou não? É uma característica e não tem como alterar essa característica específica. Se não tem, a aceitação é mais que necessária. E se tem como se transformar, mas não tem como ser algo imediato, a aceitação também é muito necessária. Porque a aceitação de quem você é te permite também ter mais forças para fazer aquilo que precisa ser feito. Se você se gosta, você tem mais forças para fazer ainda mais por você. Mas se você já não se gosta, não se sente bem, tem até uma certa repulsa talvez, por que você faria algo por você? Não faz sentido, não é? Então começa a reconhecer tudo aquilo que você já tem de bom, as suas qualidades, o tanto que você já avançou em algumas áreas da sua vida. Percebe o que tem de bom em você em todos os aspectos, na sua personalidade, no seu humor, na sua aparência, e mantenha o foco nisso enquanto você se trabalha naquelas questões que estão te incomodando hoje. E procura aceitar tudo em você, independente daquilo que você vai transformar ou não. É importante que você se aceite completamente.
e faça algo para alterar aquilo que de fato você gostaria de alterar. Mas porque de fato você quer alterar. E não porque outras pessoas te influenciaram a pensar daquela forma. Você precisa parar e se questionar como você de fato se sente diante de uma determinada questão. E não porque outras pessoas te disseram isso. Não porque eu estou te dizendo isso. Você tem que começar a pensar por você mesma. O que é que eu gosto de fato? O que de verdade é importante para mim? O que é que eu valorizo? O que é que eu quero na minha vida? E a partir disso você vai começando também a parar de se comparar com outras mulheres. A partir do momento que você se aceita e se reconhece e reconhece o seu valor. A partir do momento que você se conecta com você mesma. Que você enxerga a sua própria luz. Quarto, você está reconhecendo o seu próprio valor, a sua importância, e que uma outra mulher não nasceu para competir com você, embora muitas mulheres tenham esse aspecto de competir umas com as outras, muito disso também foi ensinado. E se foi ensinado, a gente pode parar, refletir, se questionar e perceber que muito do que foi ensinado talvez não faça sentido. E apesar que muitas mulheres vão continuar se comparando por um bom tempo, essa não deve ser a sua preocupação nem o seu foco. Você só precisa focar em você. Se questiona e anota isso. Faz um exercício realmente de anotar. Num caderno, preferencialmente, ou em uma folha. O que eu posso fazer hoje para me tornar a minha melhor versão? E aí você pode até criar um plano de um passo a passo do que você vai fazer para se tornar a sua melhor versão. Mas hoje, só por hoje, pensa, o que é que você pode fazer? Não pense em um desafio enorme, mas pensa hoje, qual é o primeiro passo que eu posso dar? Será que é buscar ter mais equilíbrio emocional? Será que é perceber que eu estou agindo no automático muitas vezes, quando eu estou indo me comparar? Quando eu percebo, eu já estou ali me comparando? Será que é começar a estar consciente desses pensamentos de comparação? Então hoje, o que você pode fazer? Para ser quem você quer ser e para ter o que você quer ser. Então hoje, o que você precisa fazer? Vamos pensar em uma questão aqui agora com calma. Sempre existirão mulheres que podem ser vistas como mais bonitas, como mais educadas, como mais femininas do que você. Mas, se você pensar friamente, no final das contas, que diferença isso faz? Nenhuma. O problema é a importância que às vezes você pode dar para isso. E quanto mais importância você dá para essa questão, mais você se afasta de você e vai se tornando uma cópia de alguém. E será que é isso que você quer? Ser uma cópia de uma outra pessoa? Às vezes você se compara, supervaloriza algo, mas aquilo dali só tem significado e importância porque você está dando. É um ser humano comum, é uma pessoa comum, assim como eu, assim como você. A questão é o significado e a importância que a gente dá para aquilo. E se você começasse a dar significado e importância para você, ao invés de comparar a sua vida, a sua realidade, as suas experiências, a forma como você sente as coisas com uma outra pessoa. O seu valor, ele não pode ser definido por uma outra mulher, a menos que você decida isso, a menos que você dê esse significado. Você já possui o seu valor e a sua importância, mesmo que ninguém reconheça isso. Mesmo que hoje você mesma não esteja desperta para essa realidade. Isso não altera o fato de que você tem o seu valor. Você não precisa reconhecer. A questão é que quando você não reconhece, você sofre por não reconhecer. Quando você não percebe o seu próprio valor, você vai sofrer por isso. 5. Você está construindo uma vida realmente alinhada com quem você é? Com o que faz sentido para você? Ou você tem buscado se tornar alguém que você não é, porque você enxerga que aquele outro algo é melhor, que aquela outra pessoa é melhor, que aquela outra realidade é melhor?
Porque talvez outras pessoas já tenham inclusive te comparado. Talvez até mesmo na sua infância, um dos seus pais ou seus responsáveis tenham feito isso. Mas nossa, olha como fulano é mais educada. Nossa, olha como o filho de fulano é assim ou assado. Nossa, como fulano é estudioso, é inteligente. Em comparação, talvez você sempre precisou de ajuda para aprender. Você sempre precisou, talvez, de algum auxílio a mais. Então, será que essa comparação também hoje, ela é sua? Ou ela foi aprendida e foi ensinada? E hoje você só está se comportando exatamente como o condicionamento que colocaram em você. Você já parou para refletir nisso? Então, talvez esse seja um dos aspectos mais importantes desse vídeo. Você está construindo uma vida alinhada com quem você é de verdade, com o que está se conectando, com o que está conectado com a sua essência? Ou será que você está indo em busca de um mundo, de uma vida que nada tem a ver com você, com o que você quer? Que não faz realmente o teu coração vibrar de alegria? Que não faz realmente sentido para você, mas faz para outras pessoas. E talvez você venha se enganando e mentindo para você. Se você quiser a minha ajuda como terapeuta, especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Na mentoria individual comigo, eu te ajudo a elevar a sua autoestima para que você possa reconhecer o seu próprio valor e se conectar com quem você é de verdade, sem estar se comparando com outras mulheres, com outras pessoas, com outras realidades, mas se conectando com quem você é de fato. Essa é uma das coisas que, se você vier para a mentoria individual comigo, você vai se trabalhar. E eu vou estar ao seu lado para que você se desenvolva, se torne a sua melhor versão, sem se comparar com outras pessoas, mas tendo foco em você, no seu melhoramento e no seu desenvolvimento. Se você quiser mais informações, o meu contato está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!